Olá, pessoal, sou a Ingrid Oliveira e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele que é dono de um dos chalés mais conhecidos e renomados do Brasil, é dono também de uma plataforma de reservas, a Exaltime, é dono de um programa de assinaturas para quem tem hospedagem. E ele decidiu hoje vir aqui trazer toda a experiência que ele tem há mais de 8 anos trabalhando com hospedagens. E ele também vai lançar a mentoria dele, que é a Academia da Hospedagem, para você que já tem pousada e quer lucrar mais, ou para você que deseja entrar nesse universo. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Ingrid, pelo convite. Uma honra estar aqui. É um dia especial, realmente, falar sobre a Academia da Hospedagem. É algo que algumas pessoas têm me pedido para fazer faz um tempo. E, embora o Adorai já tivesse uma notoriedade, já fosse conhecido, eu tinha que colocar a operação em dia para poder ter tempo de sair, largar minha operação, onde alguns profissionais de confiança, para eu poder agora ajudar outros donos de pousadas a conseguir uma operação que traga lucro, paz e liberdade, né? E ajudar alguns donos de hospedagens que acabam se transformando em escravos da operação. E Uhum. outros ainda que colocam em risco o capital, né, na ilusão de que vão conseguir ficar ricos ou ganhar muito dinheiro, ou até às vezes comprometer a aposentadoria, achando que estão abrindo um negócio simples de administrar, de gerir. E sim, é gostoso demais ter uma pousada. É gostoso demais gerir uma pousada, mas tem alguns desafios. E a Academia da Hospedagem ela vem justamente para isso. Eu vou ajudar donos de pousadas a acertarem mais, errarem menos e o principal, tudo isso com paz. Muito bom, Marcelo. Conta um pouquinho pra gente, como que foi o início, né, da história, como que você decidiu entrar nesse mundo da pousada, quais os desafios que você enfrentou, vem enfrentando e como que você acredita, como que virou a chave ali pra você, a ponto de você criar a Academia da Hospedagem, a ponto de você entender que você pode hoje passar esse conhecimento para outras Sim. pessoas. Tudo começou, Ingrid, com esse livro aqui, ó, chamado Vida no Campo, né? Esse livro aqui. Esse livro aqui, ele fala assim, que um homem e uma mulher que tem um pedaço de terra, eles podem se considerar reis e rainhas. Eu morava em São Paulo, tenho uma empresa há 28 anos em São Paulo, uma empresa que implanta programas de fidelização, então é sistemas e consultoria de fidelização para o varejo. Então vivi em Uhum. reuniões, transitando em São Paulo, na verdade vivendo no trânsito estressado de São Paulo, com baixa qualidade de vida, até o dia que eu li esse livrinho, olha que pequenininho que é, e eu Uau. entendi que era a vontade de Deus, que nós saíssemos da cidade e tivéssemos um pedacinho de terra, né? Isso por volta de 2009 eu li esse livro. Aí, quando foi em 2010 mais ou menos, a minha empresa, ela tinha fechado no 0 a 0. Mas eu falei assim, olha, se Deus falou para eu sair da cidade e ir para o campo, então eu vou começar a procurar um sítio. Uhum. Então em 2011, eu separei 3 meses para todo domingo eu sair, decidi ir para a cidade de Piedade, que eu tinha um amigo ali na cidade de Piedade, e eu falei assim, olha, eu vou procurar um sítio aqui, e eu não vou me apaixonar pelo primeiro sítio que eu encontrar. Mas depois que eu chegar no corretor, e o corretor falar assim, ó, vamos naquele sítio, né? E eu falava, aquele lá eu já fui. Vamos naquele outro sítio, aquele lá eu já fui. Foi a hora de eu decidir. E foi assim foi. O primeiro sítio que me mostraram foi um sítio incrível. Tinha casa pronta, pomar formado, todas as características que eu queria. 12 quilômetros da cidade, só não tinha nascente o sítio. Uma casa linda. Foi o primeiro sítio que me mostraram. Eu falei, não quero esse sítio porque não tem água. Uhum. Eu continuei procurando o sítio, e a oferta que fizeram para esse sítio, o corretor na época, ele foi baixando. Todo mês ele me ligava, naquela época as pessoas faziam anúncio no estado de São Paulo, e ele me ligava, olha, vou anunciar no Estadão, vou baixar o preço, hein, Marcelo? Eu falava, esse sítio não é para mim, porque eu procuro uma coisa mais simples. Mas chegou no momento, no terceiro mês, mais ou menos, que eu perguntei para um dos corretores, falei assim, e aí, o que mais tem para ver, Paulo? Era o nome do corretor na época. Ele falou assim, olha, tem aquele. Eu falei, ah, mas aquele sítio já fui. Tem aquele outro. Eu falei, aquele outro já fui. Ele falou, ah, tem o sítio Primavera lá. Na época chamava-se Primavera. Eu falei, mas poxa, Primavera eu já fui, mas quanto que ele quer? Aí o Paulo falou, X. Eu falei, não, mas o outro corretor lá tá me oferecendo pela metade desse preço. Aí ele falou assim, ó, se você não comprar aquele sítio por esse preço, eu compro. Eu falei, então eu tenho que comprar. Te desafiou. Me desafiou. Foi quando eu comprei, então, o sítio e dei o nome do sítio de Adorai. Hum. Porque eu acredito que tem uma mensagem que é onde nós temos que adorar a Deus em primeiro lugar. É uma crença minha.
Tem Apocalipse 14, verso 6. Foi quando eu comprei o sítio, falei, que nome eu vou colocar? Então surgiu o nome Adorai aí. Então ali era para ser minha casa de campo até então. Mas quando foi por volta do ano 2017, 2018, falei, não, esse lugar é muito especial. Eu já estava morando, eu decidi morar ali, e eu queria que outras pessoas também tivessem experiência de viver no campo, de sair da cidade, ter aquele lugar onde ela pudesse parar de ouvir o som de motos, de carro, elas pudessem também se conectar com a natureza, pisar na terra, sentir a grama, ouvir os passarinhos cantando. E aí foi quando eu comecei, fiz o primeiro chalé, também para ajudar a pagar as despesas do sítio, né? E aí a coisa começou a pegar e deu muito certo, né? Eu lembro que, inclusive, quando eu comprei o sítio, uma das minhas preocupações era como que eu vou fazer para sustentar o sítio? Porque dizem que sítio é duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende, né? E foi quando eu fiz o chalés, né? Mas eu me considero uma pessoa, não uma pessoa, um gestor de chalés, eu me considero uma pessoa de vendas. E eu acredito que é aí que foi o diferencial, um dos principais diferenciais do Adorar Chalés. Então foi assim que tudo começou. Uma coincidência muito boa que teve na época, que naquele ano a minha empresa em São Paulo, 2011, 2010 para 2011, o caixa ficou zerado. Foi um ano que nós reinvestimos muito e não tivemos lucro nem prejuízo. Mas mesmo assim, falei, se o senhor está falando para eu procurar um sítio, eu vou procurar. E na época que surgiu a oportunidade de comprar o sítio, eu acabei fechando um negócio com uma grande rede de loja, que deu para comprar o sítio. Eu ia pagar parcelado ainda, mas na hora que eu entrei, eu falei, nossa, esse lugar é muito lindo. Aí eu tinha recebido um valor, eu fui lá e quitei à vista o sítio, sabe? Deu ainda para construir uma estufa de hidroponia, que durante muito tempo ainda eu plantei rúcula lá naquele sítio, né? Então, eu entendi que esse chamado que eu tive, que eu concebo como vindo de Deus, né? Tá aqui nesse livrinho, né? Ele providenciou os meios, né? E o Adorai tem esse propósito de chamar as pessoas para terem contato com a natureza, né? Contato com o plano original. Interessante, muito inspiradora a história. Você acredita que o fato de você ter um propósito claro, foi isso que trouxe o resultado, o sucesso que o Adorar Ele é hoje? Olha, eu acredito que é uma mistura de coisas, sabe? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que eu sou um bom administrador, sou formado em administração de empresas, fiz pós-graduação em inovação estratégica, implanto programas de fidelização em grandes redes do varejo, né? Redes com 200 lojas, com 100 lojas, mas eu tenho que te dizer uma coisa, não foram poucas as vezes que eu tive que ir para o meu quarto, ajoelhar, chorar e falar, Senhor, eu não tenho dinheiro para folha de pagamento, me ajuda. Foram várias vezes que eu passei por alguns desafios financeiros, na hora de construir, a venda às vezes não acontecia. De alguma maneira, eu não tenho como não trazer essa minha crença aqui. De alguma maneira, houve sim, por melhor que eu seja como profissional, por mais formação que eu busque, quem me conhece sabe que o tempo todo, Ingrid, eu estou fazendo curso, eu não paro de fazer curso. Não paro de fazer curso voltado para negócios, mas tem um dedinho de um milagre ali, sabe? O Senhor ali, de alguma maneira, até hoje, ele proveu, sabe? Sim. Então, eu não posso ignorar. Então, o Adorar existe, esse nome Adorar existe para realmente, de alguma maneira, declarar que tanto eu, primeiramente para mim, eu tenho que primeiramente adorar o meu Deus Criador todos os dias, né? E também falar para as pessoas a quem que elas precisam. Independentemente, isso não estou falando de religião. Sim. Estou falando de relacionamento com o Criador, que eu creio que nós fomos criados, né? Sim. Então, Totalmente. é isso. Sim, totalmente. E assim, hoje você tem uma ocupação de mais de 95% do Adorai. Conta pra gente, qual que é o segredo para você ter esse sucesso? Porque eu vejo muitos profissionais, muitos donos, né, no caso de pousadas, que eles têm uma das maiores dores é justamente não conseguir lotar, né, ou ter uma margem aí boa para trazer lucro. Então conta pra gente, qual que é o segredo para você conseguir manter essa porcentagem, essa margem aí? Sim, olha, nós temos conseguido 95%, vou começar de novo. Olha, Ingrid, nós temos conseguido 95% de ocupação de segunda a segunda, numa cidade que é Piedade, que ela não é turística, é uma cidade rural.
né? Então, realmente é um diferencial. E como que nós conseguimos isso? Como que eu consegui isso? Eu entendo o seguinte, que eu foquei muito no marketing e nas vendas. Uhum. Então, eu tenho apenas 8 chalés, são 8 acomodações, né? E nós temos mais de 800 mil seguidores em todas as redes sociais. Então, nossa procura sempre foi muito maior que a nossa disponibilidade. Uhum. Né? E para você ter uma ideia, eu não me considero um dono de pousada, me considero um homem de vendas. Uhum. Porque eu tenho 8 chalés, mas só na minha parte de marketing e vendas são 12 pessoas. Uau. Entende? Então, por quê? Enquanto às vezes muitos donos de pousadas estão ali preocupados em trocar uma lâmpada, em roçar, em limpar o chalé, em fazer o café da manhã, não tem nada de errado nisso. Mas o lucro, o dinheiro não está aí. O lucro está, o dinheiro está no dono da pousada aprender a vender, dominar as ferramentas de vendas. Sim. E as quais cada dia mais estão mais desafiadoras. Nas redes sociais, a estratégia que eu usava no ano passado já não serve mais. Quem dependia de influencer para trazer hóspede, e funcionava muito bem no Instagram até o ano passado, não adianta mais, o influencer não está trazendo mais. Então, todo o tempo, as técnicas para a gente poder trazer hóspede, manter ocupação, elas estão mudando. Uhum. Eu estive recentemente fazendo um curso de 3 dias de marketing com IA, porque a IA não é hype, ela está mudando completamente a maneira com que a gente compra, a maneira com que a gente toca a equipe, a maneira com que a gente planeja o negócio. Então, nós estamos sempre buscando formas para aumentar as vendas. Só para você ter uma ideia, esse mês eu comprei uma mentoria de 60 mil reais para aprender, para a nossa equipe aprender a fazer vendas com CAC zero, através do método que eles chamam de referidos, que é o método que, por exemplo, a WhatsApp utiliza, que a Prudential, a MetLife utiliza. O que é? Pegar a indicação de quem comprou e trabalhar as indicações. Então veja, muitos donos de pousadas estão preocupados em fazer o café da manhã, né? Preocupados com a limpeza, com a lavanderia, sendo que o ponto principal para a gente conseguir 95% de ocupação é aprender a vender. Sim, total. Esse é o ponto. O outro ponto importante é assim, que a gente consegue essa ocupação de 95% de segunda a segunda, mas quem acompanha o Instagram do Adorai Chalés ou Exaltai.experiências vai ver que lá nos stories não tem nenhuma promoção de preço. A gente não abaixa preço no Instagram. O preço só é dado, ou uma promoção, um desconto, só é dado para um grupo muito seleto de pessoas que depois te conto como funciona. Uhum. Então assim, nós conseguimos manter 95% de ocupação com o nosso preço de tabela, nosso preço cheio, com alguma promoção que é feita de maneira muito pontual e não é divulgado na internet. Então, por quê? Nós somos focados em vendas, em estratégias. Perfeito. E você falou que o seu Instagram hoje tem 800 mil pessoas, né? 800 mil seguidores. Qual que foi o segredo também para que vocês pudessem chegar nesse número? Na verdade, no Instagram, nesse momento, nós batemos essa semana 740 mil seguidores, né? E somando todas as outras redes sociais, nós passamos de 800 mil seguidores, né? Uhum. Então, no Adorai são 740 mil, no exaltai.com.br são em torno de 50 mil, aí tem TikTok, aí tem várias outras redes, né? Sim. E o segredo é esse, a gente sempre focou no marketing. Então, por exemplo, enquanto a maior parte das pousadas, né, elas contratam uma agência para cuidar do Instagram, do marketing deles. Todas as vezes que eu contratei a agência, não estou falando mal de agência, talvez tenha alguma agência muito boa, eu não consegui um resultado tão bom como eu tenho quando eu tive equipe própria. Então eu tenho uma equipe própria de marketing, né? São 2 pessoas hoje no marketing que o tempo todo estão pensando em fazer as postagens corretas para se comunicar com o meu público. E olha, manter o Instagram atualizado é um desafio, porque todos os dias precisa colocar no mínimo 5 stories. Precisa subir na semana pelo menos 3 a 4 reels. Então, como um dono de pousada dá conta de fazer stories, reels e criatividade com frase? Como que dá conta? É muito difícil. E uma pessoa de agência, ele está cuidando de vários outros clientes, ele não vai dar a atenção que precisa. Então eu acredito que um dos diferenciais nossos foi que eu sempre tive uma pessoa própria de marketing, sempre investi nisso,
E sempre procurei fazer materiais profissionais. Então, por exemplo, eu sempre procurei contratar modelos para fazer fotos. Custa caríssimo isso. Equipe de fotógrafo profissional, custa caríssimo isso. Né? Mas tem um segredo aqui, tem uma conta por trás, que eu vou contar. Né? E são os segredos que eu vou revelar na academia da hospedagem. São segredos que eu vou revelar para os meus mentores. Né? Mas aqui eu vou contar para você. Qual que é o segredo? Como que eu faço a conta? É simples. Faço assim, ó. Se eu tiver uma vacância de 40%, vamos imaginar a nossa diária média é em torno de R$1.000 lá, tá? Bom, eu tenho 8 chalés, vezes 7 dias da semana, eu tenho 250 diárias que eu tenho que vender por mês. 40% de vacância, ou seja, de chalés vagos, não importa se é na semana ou no final de semana, nós estamos falando mais ou menos aí de 80, no mínimo 80, alguém que estiver fazendo a conta, quem for bom de contar na internet, corrige aí, por favor, tá? Mas vamos arredondar para 80, tá? 80, 90 chalés vagos. Então, 80, 90 chalés vagos a R$1.000 a diária me custaria não entrar uma receita de R$90.000, aproximadamente. A gente tira impostos, custos diretos, ou seja, deixaria de contribuir com uma margem no meu negócio de 45 mil. É 45 mil reais que deixaria de entrar no negócio para ajudar para pagar as outras contas. Então, como que eu enxergo o investimento de marketing? No lugar de eu deixar 45 mil reais de chalé vago, vazio, e você sabe que chalé vazio estraga mais do que chalé lotado, né? Que fica lá embolora, né? Quando as pessoas usam, a gente é obrigado a ir lá e limpar, né? Então, a nossa visão é essa, olha, se vazio vai custar 45 mil reais, então vou pegar metade disso, que é uma verba que seria em torno de 20 mil reais, e vou investir em marketing. E vou fazer o meu melhor em marketing. Vou fazer tudo que eu puder em marketing, desde os anúncios, até fotos profissionais, até ter os melhores profissionais que eu posso ter para fazer o meu cuidar do marketing como um todo. Então é dessa maneira que a gente olha. Né? Quanto me custaria ficar vago? Então eu pego esse dinheiro por fé, né? Porque ainda não entrou, né? E eu invisto com muita força, muito foco para que o chalé não fique vago. Porque a gente tem uma crença, uma frase cultural lá no Adorai que diz assim, olha, sai mais caro deixar o chalé vago do que investir no marketing. Sai mais caro eu também vender barato. Então eu prefiro, no lugar de abaixar o preço, eu pego e dobro o investimento no marketing. Muito bom. E o que você falaria, assim, para quem é dono de pousada e não quer investir? Não quer investir no marketing ou não quer investir em funcionário, tá muito focado, como você disse no início, em ficar trocando a lâmpada, em ficar fazendo as partes operacionais ali ele mesmo, né, cuidando. O que você falaria para essa pessoa? Ingrid, eu diria que são escolhas. E tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Ou seja, tem gente que se aposentou e não consegue ficar parada, né? E ela quer, sim, de manhã acordar, ir lá e fazer o café da manhã para o hóspede, ela tem prazer nisso. Tá tudo certo. Se aposentou e quer ir lá ficar tocando lâmpada, quer fazer a manutenção do chalé, tá tudo certo. Não tem nenhum problema nisso. Se a pessoa sonhou com isso, tá tudo certo. Agora, o que é preocupante é aquela pessoa que sonhou ter uma pousada para ter paz, ter liberdade e ela fica presa na operação. Aí o que eu diria? Eu diria que antes de uma pessoa entrar para o ramo de hospedagem, ela tem que pensar. Olha só, alguns negócios que eu nunca quis ter. Eu nunca quis ter uma padaria. Eu falava, meu Deus, dono de padaria é escravo. Tem que levantar 5 horas da manhã, que a padaria abre, não é isso? Uhum. Então tem que estar lá antes, às 5, para fazer o pão, né? E a padaria vai até às 10 horas da noite. Eu falei, jamais que eu quero ter uma padaria. Trabalha muito na padaria, de domingo a domingo. Né? Outro negócio que eu nunca quis ter, supermercado. Poxa, supermercado também de domingo a domingo, acorda cedo, dorme tarde. E a margem do supermercado é apertadíssima. Só que eu nunca pensei que mais desafiador que ser dono de supermercado e dono de padaria é ser dono de pousada. Porque dono de pousada trabalha 24/7. É 24 horas no ar. É 24 horas esperando o hóspede chegar. É 24 horas de segunda a segunda. Sai um hóspede e entra outro. E tem que cuidar de uma série de coisas. Desde lavanderia, limpeza, manutenção. Precisa de cuidar de saber fazer vídeo, Instagram, cuidar de vendas, cuidar do financeiro, cuidar de custos.
quem tem sítio, né, quem tem uma pousada, lida com muita reforma, então tem que lidar com pedreiro, com eletricista. E essas manutenções, essas reformas, elas são caríssimas. Não é barato, né? Então, equilibrar tudo isso, né, é um desafio. Então, o que eu diria para quem é dono de pousada e está lá na operação? Eu diria que se você escolheu estar na operação e se alimenta disso, está tudo certo. Mas se você está, na verdade, vivendo o pesadelo do sonho, teve gente que sonhou em ter uma pousada. E quando ele sonhou em ter uma pousada, ele sonhou com a cena dele deitado numa rede, lendo um livro, assim, bem com calma. Só que esse sonho, como a pessoa ela teve o sonho, mas não pensou em tudo, vira um pesadelo, porque são muitas coisas que ela tem que cuidar. Mas eu quero dizer que é possível, sim, ser um dono de pousada que tenha liberdade e paz. Mas é necessário construir uma operação, construir processos, construir um time que vai cuidar de tudo, com muita atenção, com muito carinho, mas com processos claros, para que sim, o dono tenha o lucro, a paz e a liberdade. Existem muitos donos de pousadas que acham que estão tirando lucro, mas não estão tirando lucro. Olha só, os donos de pousadas, eles investem um valor que não é baixo, quer seja no imóvel, quer seja na construção, e todo mês a pousada tem que retornar um lucro, tem que retornar o salário dele e tem que pagar as próprias despesas. Então tem dono de pousada que no máximo que consegue é misturar as contas dele com a da pousada, e no máximo que ele consegue é pagar mal e mal as contas dele. Então, e não é essa a proposta. É possível um dono de pousada conseguir construir, estruturar ela para, primeiramente, a pousada ela tem que pagar o seu investimento. Ah, você investiu quanto? Ah, Marcelo, eu investi 2 milhões de reais na minha pousada. Estou falando no valor simbólico. Ok. Se você investiu 2 milhões de reais na sua pousada, se você tivesse deixado isso no banco, esse dinheiro estaria rendendo hoje em torno de 1% para você. Então a sua pousada tem que voltar para você 20 mil reais de aluguel. Se você não trabalha na pousada, você tem que receber 20 mil de aluguel, porque seria no mínimo o que seria rentabilizado se você tivesse deixado esse dinheiro no banco, tá certo? Bom, mas você fala, mas Marcelo, além disso eu trabalho na minha pousada. Então ok, então a coisa é o retorno do seu investimento. Sua pousada tem que retornar 1% no mínimo. No mínimo. O certo é retornar mais que o banco, concorda ou não? Total. Mas vamos deixar o mínimo de 1%. Bom, e você trabalha na pousada? Ótimo. Quanto que vale um profissional como você? Quanto que você ganharia no mercado se você fosse trabalhar em um lugar? 5 mil? 10 mil? Ok, 10 mil reais. Então talvez o meu salário seria 10 mil reais. Então você tem que tirar os 20 mil, que é 1% do que você investiu. Se você é um profissional que vale 10 mil de salário. A pousada tem que te pagar 30 mil reais para você poder trabalhar na pousada. Então ela tem que te pagar os 30 mil reais, pagar os funcionários, pagar a manutenção e sobrar um dinheirinho para você poder reinvestir no crescimento da pousada. Então, construir esta jornada é o correto. Fora isso, Ingrid, o dono da pousada ele virou o funcionário que mais trabalha e o que menos recebe. Já ouvi muito isso, que é uma das maiores dores mesmo, né? Nossa, eu tô vendo dinheiro entrar, mas não tá sobrando. Não sobra, porque come. A manutenção, rescisão de funcionário. Um funcionário que ele não registra direito, recebe uma trabalhista, vai pagar um custo altíssimo. É uma bomba que quebra, é um aquecedor que estraga, porque em pousada, que a maior parte está o hotel, né, tá no campo, tudo fica exposto ao tempo. Então estraga muito rápido. Se está no litoral, então, a maresia corrói. Então estraga muito rápido, né? Então essas contas todas precisam estar muito claras na mesa para que de fato consiga se alcançar isso aqui, ó. Pousada lucrativa, com paz, lucro e liberdade. É possível? É possível. Tem que caminhar no método. Se fizer de qualquer jeito, ou a pessoa vira escravo, ou vive com prejuízo, ou vive um pesadelo. Um desses 3 caminhos acaba acontecendo se ela não faz o caminho correto. Exatamente. Hoje você tem, né, todo esse sucesso, não é à toa, obviamente,
né, vem de muito trabalho, como você mesmo falou, vem de joelho no chão, né, vem de muita fé, acredito eu. Mas hoje você também tem, mais de 2.000 avaliações, né, com quase 5 estrelas, né, 4,9. 4,9. Como que é ter uma pousada de sucesso, tendo mais de 2.000 avaliações, 4,9, que é muito desafiador, eu acredito, para chegar nesse número, e ainda ter lucro? Uau! É assim, olha, Ingrid, na verdade, tudo é método, é processo. Por exemplo, no nosso caso, nós não recebemos o hóspede, nós não gastamos com recepcionista. A nossa pousada lá no Adorai Chalés não tem recepcionista. Então, como em muitos lugares de Airbnb, né, nós temos uma fase, as pessoas recebem o passo a passo, como vai direto para o chalé. Então ela chega como se estivesse na sua própria casa de campo, né? Então nós não falamos com o hóspede na chegada, mas nós fazemos questão de falarmos com os hóspedes na saída. Isso é um processo que a gente não abre mão. Então, quando o hóspede sai, nós temos um funcionário que vai conversar com ele, vai dar um brinde para ele, por ele ter ficado conosco. E com esse hóspede, a primeira coisa que a gente vai perguntar para ele é assim: e aí, como foi sua experiência? E nós somos nosso funcionário treinado para ouvir o hóspede. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, foi ótimo, foi maravilhoso, ah, foi tudo perfeito. Ai, que bom, que legal, ficamos felizes. Agora, me ajuda com uma coisa. Me conta três probleminhas que você viu no chalé para mim. Me conta. Ai, não lembro. Não, pensa, pelo menos uma. Aí a pessoa, ela começa a lembrar de uma, começa a lembrar de duas, começa a lembrar de três. E elas contam isso. E todos os problemas que os hóspedes relatam para nós, a gente passa para a nossa equipe no mesmo dia, para a nossa equipe ir para o chalé e fazer a manutenção daquilo, para que o próximo hóspede que chegue, ele tenha o chalé intacto. Então isso é um processo. E aí, com esse processo, a primeira coisa que eu consigo, os hóspedes que tiveram algum problema sério, alguma intercorrência séria, eles falaram para quem? Para mim ou para a internet? Para a internet. Falaram primeiramente para mim. Sim, sim. Eu dei a oportunidade deles falarem para mim o problema. Nós acolhemos o problema. Sentido, sim. Então, como eles falaram para mim o problema, aí eu me sinto muito confortável em pedir para ele. Falar, olha, por favor, então, eu dou um QR Code para ele e falo, você consegue fazer uma avaliação verdadeira para nós no Google? Naquele momento, então, a pessoa faz a avaliação. E aí nós temos uma nota 4,9, praticamente 2.000 avaliações, porque as pessoas falaram o problema para a gente. Então o que acontece? O erro de muitas hospedagens é que acham ruim quando o hóspede ele faz uma reclamação. Cara, ainda bem que o hóspede fez uma reclamação. Eu só tenho 8 chalés. Eu não consigo dormir nos 8 chalés. E tem problema que você só vê no chalé quando você deita na cama. Quando você deita, que você vai ver que o teto está embolorado. Na hora que você deitado, olha, você vai ver um cantinho com uma teia de aranha. Então, assim, o dono não consegue ver tudo. Então o fato do hóspede entrar no chalé e trazer um problema, que ele conte para mim. Então esse processo para nós ele é muito sério. A gente leva ele assim, com extrema urgência, né? E aí tem uma pessoa então que seria a recepcionista? Não é. Não temos, nós temos uma pessoa que faz o check-out. E aí ela já passa isso para o gerente da hospedagem, o gerente já coloca uma pessoa para fazer a manutenção na hora. Então, lá no Adorai, nós amamos as reclamações dos hóspedes, porque é ali que nós fazemos com que o chalé fique impecável sempre para o próximo hóspede. E é um diferencial, né? Porque eu confesso que eu nunca fui num hotel ou pousada e fui tratada dessa forma. Nunca ninguém veio perguntar se eu tinha gostado, né? Sim. Então é um grande diferencial. E eu acredito que vem da sua expertise também na questão de fidelização, né? E por isso que vocês hoje contam com mais de 500 hóspedes fidelizados. Esse realmente é um outro diferencial. Aí é o Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro, né? Eu tenho o meu livro, né? Que é Os Segredos da Verdadeira Fidelização, né? Esse livro é com base na minha experiência de 28 anos. Deixa eu mudar, colocar ele aqui, eu volto a falar. Então, esse livro ele foi feito com base na minha experiência de 28 anos, ajudando lojas do varejo a aumentar a venda pela fidelização de clientes. O que é fidelizar clientes? Fidelizar clientes nada mais é do que eu pegar um cliente que veio na minha empresa e estimular para que ele gaste mais ali e que ele volte. Isso é fidelização na prática. Então, meu trabalho sempre foi esse.
meu trabalho como fidelizador, no caso, né, consultor especializado nessa área, não era trazer clientes para o comércio. Não, eu falava para os meus clientes assim, olha, você quer trazer clientes, você faz anúncio, faz propaganda, tem um bom ponto comercial. Mas a partir do momento que o cliente pisou no seu negócio, essa responsabilidade de fazer o cliente gastar mais e voltar passa a ser minha. Eu vou cuidar disso para você. Eu vou criar um programa de incentivo para esse cliente voltar e vou treinar a sua equipe para que esse cliente consumir o máximo possível no seu estabelecimento, né? Então essa era a minha expertise. Mas eu sempre fiz isso para os outros. E aí, no Adorai Chalés, nós começamos a pensar como implantar um programa de fidelidade. E aí, sabe esse processo do checkout que eu acabei de te contar? Que nós temos um funcionário que fala com os clientes na hora de ir embora. Então, esse funcionário é escolhido a dedo. Porque, como que funciona? Na hora que o cliente, então, contou os problemas, primeiro a gente acolhe os problemas. Isso tudo ensino na academia da hospedagem. Ele acolhe os problemas, ele vai perguntar para o cliente quais foram os ganhos que eles tiveram. E aí é a parte mais linda, que eles falam que tiveram mais conexão como casal, quando é casal, mais conexão como família, estão com as energias renovadas para prosperarem mais, conseguiram olhar nos olhos um do outro, jantar junto, conversar coisas que eles não estavam conseguindo fazer há algum tempo. Então é um momento muito legal que eles conseguem refletir, percebem que aquele momento que eles passaram ali, aquele final de semana, aquele dia ou aquela semana, não é mais um luxo, mas é essencial para que eles estejam conectados e possam prosperar na vida. Então, quando eles entendem isso, eu faço uma pergunta para eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você voltaria a se hospedar conosco? E quem você acha que a maior parte das pessoas respondem? Sim, com certeza. Sim, claro que eu voltaria. Claro que eu voltaria. Então, ótimo. Aí eu conto para eles, olha, nós temos um programa de assinaturas que você paga um valorzinho por mês, né, de acordo com suas condições, e esse valor 100% do que você paga vira um crédito para você transformar em hospedagem, tanto no Adorai quanto em qualquer um dos chalés da curadoria da plataforma de reservas do Exaltai. E aí a gente apresenta os planos para a pessoa, a maior parte das pessoas topam e as pagam um valor fixo mensal. Hoje nós temos mais de 500 membros ativos no programa, que nos garante uma receita recorrente e hóspedes leais. E lembra que eu falei para você que nós não fazemos promoção na internet? Mas para essas pessoas sim. Então o que a gente conta para eles? Olha, caso tenha um chalé vago de última hora, caso tenha algum chalé que não foi vendido e nós formos dar algum desconto, o desconto é exclusivo para quem é assinante. Então as pessoas que fazem parte do clube de assinaturas do Adorai, que é o Assinatura e Viagens, eles têm até 50% de desconto na hospedagem. Na Black Friday, por exemplo, nós sorteamos um chalé, não foi sorteio, perdão, nós colocamos um chalé disponível a R$1. Quem pegou o primeiro levou R$1, entendeu? Sim. Então as promoções são exclusivas para um grupo de pessoas que já tiveram experiência conosco e disseram que querem voltar. E aí elas ficam felizes, porque entenderam que é necessário aquele momento, para a conexão do casal, para eles terem mais força para prosperar, e acharam um jeito de ir economizando, né? Porque você já tem dinheiro guardado para aquilo, fica mais fácil, né? Com certeza. E é interessante uma coisa, que esses dias eu fiz um levantamento, mesmo nós concedendo 30% até 50% de desconto para os clientes do programa de assinatura, o ticket médio dos nossos clientes de assinatura é 17% maior do que uma reserva normal. Uau! Mas como isso é possível? Porque o que acontece? Como eles já têm um valor guardado, aí já estão com promoção, o que eles fazem? Eles começam a fazer o upgrade de chalés. Começam a ficar no chalé dos sonhos, começam a colocar, incrementar coisas na hospedagem que eles não fariam se não fosse pela promoção, entendeu? Sim, exatamente. Então acaba dando certo. Tanto é que agora, falando especialmente do Assinatura e Viagens, nos próximos meses nós vamos ampliar o programa e a pessoa vai poder não só pegar o crédito dela para utilizar no chalés do Adorai ou na plataforma Exaltai, na curadoria. Nós estamos estruturando para a pessoa poder guardar um valor para poder fazer um plano de viagens dos sonhos de curto, médio e longo prazo. Ela vai poder ficar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então ela pode fazer um plano assim, olha, para se hospedar em qualquer lugar de São Paulo, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar da América do Sul, qualquer lugar dos Estados Unidos, ou da Europa, ou mundo. Então, essa é a reestruturação que está sendo feita do Signature, estou contando aqui já de antemão, né?
Então, agora o programa, né, como que vai funcionar? E ele já está sendo feito de um formato para que algumas hospedagens que fazem parte da mentoria vão poder adquirir e ter o seu programa de assinatura. Vai ser uma das coisas que nós vamos entregar para o dono da hospedagem também, que tiver essa clareza, entender que vale a pena para ele. Então, como que vai funcionar? Lembra que a menina pergunta na hora do check-out, você voltaria? Uhum. Aí a pessoa fala sim. Aí no novo programa de assinatura, nós vamos perguntar assim, agora me fala uma coisa. Me fala 3 datas importantes para vocês. Data do seu aniversário, data do aniversário do seu mozão e data do aniversário do relacionamento. A pessoa fala. Me fala, se você pudesse, esse ano ainda, para onde você viajaria? Ela fala. Me fala o seguinte, o ano que vem, 2027, se você pudesse escolher, você viajaria para algum lugar do Brasil ou algum lugar na América do Sul? A pessoa vai falar. Tá bom, em 2028, se você pudesse, você viajaria para onde? Para a América do Sul ainda, para os Estados Unidos, para onde? Talvez Estados Unidos. E 2029, se você pudesse? 2029, se pudesse, eu iria para Maldivas, enfim. E 2030? 2030 faria um safari na África. Então a pessoa conta o sonho de viagem da vida dela. E nós temos um programa, agora com a inteligência artificial, tudo é muito mais fácil, né? Nós elaboramos um sistema, esse sistema já faz uma cotação na hora, quanto ficaria em média uma viagem, e quanto a pessoa precisaria guardar por mês para poder realizar esse plano de viagem dos próximos anos. Entende? E já sai um mural da vida extraordinária da pessoa, dela, nesses lugares, do casal nesses lugares, né? Uau. Então vai aparecer, eu vou mostrar para vocês, eu até falei lá pro Adorai, que eu vou ser um dos primeiros, vou ser o primeiro a adquirir. A minha mãe, esses dias a gente estava jantando, minha mãe falou assim, eu preciso de ir lá na agência de viagem para eu poder comprar uma viagem, eu preciso preparar minha próxima viagem. Eu falei, não, a senhora vai ser a cliente número 2 do Signature, porque a senhora vai poder escolher qualquer lugar do mundo para viajar, se programar para isso, né? Então tá vindo novidade aí, então a gente vai sair de piedade para o mundo, com a graça de Deus, muito em breve. É isso aí. Se você tá querendo planejar aí uma viagem, não vai em nenhuma outra agência, tá bom? Entre em contato aqui com o Marcelo, por favor, porque eu já vou fazer isso assim que a gente acabar aqui. Combinado, é isso aí. E Marcelo, me fala, todo esse processo de fidelização, que eu imagino que não seja uma expertise dos donos de pousada, né? É algo que é natural seu, que você estudou para isso, enfim. Isso também vai estar dentro da academia? Isso, são opcionais. Tá. Então, na academia eu vou oferecer 3 possibilidades, tá? Vai ter um curso online, que quem quiser vai poder acessar o curso online e fazer sozinho, vai conhecer os 7 segredos ou 7 pilares da pousada lucrativa com paz e liberdade. Vai talvez contratar uma mentoria, o que é a mentoria? É onde eu ensino, ele faz, eu vou ter um encontro semanal com donos de hospedagens ou quem quer entrar nesse ramo, né? Essa mentoria, esse ano, eu vou abrir 30 vagas, porque eu quero dar uma assistência especial para os 30 primeiros. É uma mentoria de 6 meses, e quem entrar primeiro, eu vou esticar para 1 ano, então na verdade vai ficar, desculpa, é uma mentoria de 6 meses, que eu vou esticar até o final do ano, até 31 de dezembro, então eu pessoalmente vou cuidar deles, né? E vou abrir 10 vagas para consultoria, onde eu vou fazer junto, vou fazer um planejamento estratégico, eu vou até a pousada da pessoa e vamos criar todo um plano junto com ela do que ela precisa para transformar a pousada dela em uma pousada lucrativa, com paz e liberdade. Então serão 3 oportunidades. Quem não puder ter a consultoria, vai poder fazer a mentoria. Quem não puder a mentoria, vai poder acessar o material online e depois vai galgando. E assim, o programa de assinatura, nós vamos ensinar a própria pousada a fazer, tá? Em qualquer um dos planos, nós vamos explicar os processos, dar os procedimentos certinhos de como faz o programa de assinatura. Não, perfeito. Maravilha. Fala um pouquinho pra gente sobre a Operação Sem Dono, que está dentro da sua mentoria também, que é onde o dono ele tem paz e liberdade. Fala um pouquinho sobre isso, né? Até porque a promessa da mentoria é pousada 10 vezes mais lucrativa, com paz e liberdade. Fala um pouquinho pra gente sobre qual que é a mentalidade que essa pessoa precisa ter para alcançar esse nível. É isso aí. Operação Sem Dono.
Operação sem dono tem duas formas, tá? Uhum. Uma é com uma colega minha lá de Piedade, fala assim, olha Marcelo, as pessoas olham para o meu calendário na internet e acham que eu vivo lotada. Mas na verdade não é que eu estou lotada, é que eu fecho minha pousada para eu poder viajar. A operação fica sem dono mesmo, ela fecha e vai embora, né? Literalmente. Não é disso que a gente está falando. O que eu falo da academia, da hospedagem, é como criar processos onde a equipe ela se sente comprometida, engajada para tocar e fazer aquilo funcionar de maneira com que o dono não precise ficar em cima. Então eu tenho os meus olhos. Quem são os meus olhos? Eu não entro praticamente no chalés, eu não tenho tempo. Eu tenho os meus hóspedes que falam dos problemas. As profissionais que fazem a parte de limpeza, elas têm um checklist que elas têm que olhar em mais de 50 itens, um checklist que é personalizado para cada chalé. E lá nós temos uma regra. Atrás do checklist delas, tem até um vídeo no meu Instagram que fala que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, se elas viram qualquer coisinha quebrada, elas avisam na hora para alguém dar manutenção ir lá e resolver. Então, como que funciona a operação sem dono? São processos que são criados. Não importa se a pessoa tem um chalé ou se a pessoa tem 1000 quartos no hotel. Precisa de ter processos claros, bem implementados, e aí isso vai permitir com que as coisas funcionem sem que o dono esteja presente. Né? Mas veja, que nem você falou, operação sem dono. Né? Como que é a mentalidade? A mentalidade é a seguinte, Ingrid. Você que é dono de pousada, precisa de entender que antes de um CNPJ forte, há um CPF forte. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, eu quero dizer para você que você precisa cuidar da sua mentalidade. Você precisa estar fazendo cursos. Você precisa estar no ecossistema certo. Pessoas certas, lugares certos, conhecimento certo. Com isso, você fortalece a sua mentalidade. Você vai ter mentalidade para você conseguir criar processos, sustentar processos que vai te dar liberdade. Então a gente costuma dizer que não existe vida fora de ecossistema. Você precisa estar dentro de um ecossistema com outros donos de pousadas, ouvindo experiências, pegando processos, aprendendo processos para você poder então implementar. Então primeiro você precisa fortalecer o seu CPF. Fortalecer o seu CPF, seu CNPJ vai ser forte. Então a Academia da Hospedagem, Ingrid, ela tem justamente esse propósito. Então quem entra para a academia, essa pessoa ela entra para um ecossistema onde vão ter outros donos de pousadas que vão compartilhar das mesmas dores. E ali um vai aprendendo com o outro, né? E eu também aprendo com eles, né? E assim vão se fortalecendo, tendo um CPF, uma mente forte, para poder implantar processos que vão dar a paz e a liberdade. Os processos não acontecem do dia para a noite, eles são construídos. A vantagem é que quando é bem construído, as coisas acontecem de forma muito rápida. Né? Então, agora, se não souber fazer, não souber construir, vai tentar sozinho, vai desistir e vai perder só tempo, e energia e dinheiro. Sim, exatamente. E como você falou, né, precisa ter a mentalidade. Então, para uma pessoa chegar nesse nível da operação dela rodar sem que ela precise estar presente, para isso ela precisa construir essa mentalidade, mas ela precisa primeiro vender, né? E aqui algo que você trouxe anteriormente, né, é que você vendeu muito sem depender da sorte. Então, como que foi para você vender sem depender da sorte? É isso. Olha, a maior parte das hospedagens, elas acham que constrói chalé, investe 200, 300 mil, às vezes 500 mil, às vezes chega até milhões, e acha que vai colocar no Airbnb ou no Booking e está pronto. Isso é depender da sorte. Né? Então, sendo que, na verdade, o segredo não está tanto no formato do chalé. Se é um chalé de 50 mil reais, de 100 mil reais, se é um chalézinho lá num sítiozinho, simplesinho, não é esse o problema. Não está no chalé. Vender sem depender da sorte, essa pessoa entender que o segredo é não depender do Airbnb, não depender do Booking, não depender do Instagram. Como eu disse, Airbnb, Booking, Instagram, Expedia, todas essas plataformas, elas são plataformas que ajudam a vender. Mas todas as vezes que nós somente dependemos delas, é como se nós estivéssemos construindo nossa casa no terreno dos outros, no terreno de areia. Que qualquer mexidinha que eles dão no algoritmo,
mexeu na sua estratégia. Então, o mais importante de tudo é dominar a parte de vendas. Então, o dono de pousada, sim, precisa saber, ó, ter um bom motor de reservas, precisa de ligar uma IA para poder fazer o atendimento com IA já automaticamente, para você não precisar responder todos os hóspedes. Você precisa ter um vendedor, que nós chamamos de closer, ou agente de reserva, que vai fechar os clientes que a IA não conseguiu fechar, vai dar aquela atenção especial. Para você ter uma ideia, como nós somos tão focados em vendas, hoje no nosso site nós temos uma live ao vivo. Quem entrar agora, na maior parte do dia, nesse horário agora que nós estamos aqui, tem se entrar no site, exaltai.com.br, nós temos uma funcionária, numa live ao vivo, falando com os clientes. Falando, ó, você está aqui entrando, qual que é a sua dúvida? Ela tira a dúvida ao vivo, ajuda a pessoa a fazer reserva ao vivo. Ali, ó, porque foco é na venda. Venda sem depender da sorte. Eu não posso deixar a pessoa transitar no meu site sem poder falar com ela. E essa funcionária, ela chama o cliente pelo nome. Eu acredito que nós somos a primeira pousada a fazer live ao vivo no site para poder vender. Porque eu não estou preocupado em trocar lâmpada. Eu estou preocupado em vender, vender, vender. E é isso que eu ensino para os meus mentorados. Eles aprenderem a vender. Depois que eles aprendem, eles se apaixonam pelo assunto. Show. Maravilha. E é isso, né? Sem vendas não tem pousada, não tem nada. É o coração do negócio. Não tem paz, não tem a liberdade, né? Então, é realmente o primeiro passo e um dos passos mais importantes, né? Marcelo, quero primeiro te agradecer pela sua disponibilidade, né? Por estar aqui. Por mais que hoje você tenha chegado nesse patamar, né? Eu sei que a sua vida é corrida, enfim, você tem vários compromissos, então muito obrigada. E eu quero que você deixe uma mensagem, né? Imagina que todos os donos de pousadas estão te assistindo neste momento. Então, qual que é a mensagem que você passa para eles? Olha, se você sonha em ter uma pousada, você primeiramente faça cálculos ou venha para a mentoria. Por quê? Às vezes, vale mais a pena você pegar o seu dinheiro, colocar no banco, receber 1% por mês sem ter trabalho. Essa é a maior verdade que eu posso te falar como seu amigo. Se você já tem uma pousada e não está tendo lucro, nem paz, nem liberdade, venha para a mentoria comigo, que eu vou pegar nas suas mãos. Nós juntos vamos te ajudar a aumentar o seu lucro, você ter paz e liberdade.